Beleza. Bom, então na aula anterior nós falamos sobre o layout do setor de boot, né, das informações que são necessárias para que a gente possa montar essa estrutura aqui, certo? E aí nós falamos sobre a entrada de diretórios, né, que nós temos esse layout aqui. Sugeri para que vocês fizessem algumas entradas de diretório que nós temos no nosso disco, né? Aí era o interesse de vocês, né? Não era obrigatório, né? E aí hoje nós continuaremos aqui, né? Mas eu vou dar um resumo geral aqui da aula de hoje, né? Então, basicamente, eh, hoje nós falaremos, né, então se a gente imaginar o que que é o sistema de arquivos, né, olha, bem, assim, bem o sistema de arquivo é nós sabermos o seguinte: olha, para eu localizar um desses arquivos aqui, olha, que todos são entradas de diretório, veja, que todos têm data, hora da gravação, o tipo, o tamanho, todas as informações relacionadas ao arquivo ou a uma pasta, certo? Então nós já descobrimos, né, por exemplo, aonde elas estão, né, onde os arquivos estão, certo? Se nós pegarmos, vamos entrar aqui na máquina virtual aqui. Deixa eu inicializar aqui a aula. Então nós fizemos isso na aula anterior, né, debug L0070. Aí nós vimos o layout desse disco, que aí nós chegamos que o diretório raiz, né, aqui, ó, o diretório raiz é o dump de 2600, certo? Aí, baseado no dump de 2600 que nós estamos aqui, ó, nós fizemos essa entrada de diretório aqui, certo? Lembra disso daí? Sim. Que nós chegamos nesse aqui, ó, o nome é IO, a extensão é sys, os atributos são todos esses, a data, a hora, né, da última alteração, a data da última alteração, o grânulo inicial e agora o tamanho do arquivo em hexadecimal, certo? Agora, eu estou sem caneta, só um minutinho, deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, veja, então, basicamente, olha, nós já temos, né,
por exemplo, como se eu pegasse qualquer arquivo aqui, olha, eu já sei aonde ele está, qual é o nome dele, qual é a extensão, qual é a data e etc. Certo? Agora, o que é que falta para a gente ter isso completo? Ou seja, para eu abrir, para eu saber o conteúdo desses arquivos, eu preciso abri-lo, certo? E aí, né, o que a gente tem que saber? Olha, baseado no tamanho do arquivo, é claro para vocês que, por exemplo, se um setor só cabe em 512 bytes, né? E aí, se nós pegarmos esse arquivo aqui, ó, por mais bobinho que ele seja, olha, ele tem 68 kilobytes. Ou seja, cada kilobyte é 1024 bytes. Certo? Então, pegando um arquivo até menorzinho aqui, olha, esse arquivo aqui, olha, com 6 kilobytes, né? Quantos setores eu estou usando aqui? Se cada setor cabe em 512 bytes. 136? Oi? 136? Não, jovem. 12. 12, né, jovem? Cada kilobyte é Perdão, fiz 1024. a conta errada aqui. Isso, 1024 bytes, né? Se um setor tem 512, então 1 kilobyte usam 2 setores. Certo? Não são 68 kilobytes? Quantos são? Oi? Quantos Então, kilobytes no arquivo? 6 aqui, ó. Ah, eu entendi, 68, por isso que eu falei esse número Ah, enorme. 68, não. É esse que eu estou apontando aqui, ó, 6, né? Se cada kilobyte tem 2 setores, que cada setor são 512 mais 512, 1024, que é 1 kilobyte. Então, aqui eu uso 12 setores, esse arquivo aqui, certo? Como no nosso caso aqui, cada setor, nós vimos lá da área do setor de boot, que cabe 512. Certo, meninos? Certíssimo. Então é assim, olha, isso aqui já é a prova de vocês, tá? Esses entendimentos vocês precisam ter, porque o exercício da prova, basicamente, se você errou uma coisa, você errou o exercício inteiro, né? Então, uma prova, ela constitui nisso daqui, ó, você estudar o layout de boot, né, da área reservada, achar essas informações aqui. Depois, eu vou pedir para vocês achar as entradas de diretório que tem, olha, se nós olharmos aqui, ó, tem várias entradas de diretório, o IOSys, MS-DOS, Drive Space, Command, etc. Tem várias. Nós fizemos da entrada do I/O, né? Agora, o que que falta, tipo, o I/O, para eu ver o conteúdo dele? Então, é isso que nós veremos na aula de hoje, né? O que falta? Então preste atenção. O setor, né, quando nós temos a divisão funcional aqui, né, o setor debut nos diz, né, a divisão funcional do meu disco. Agora, quem vai me dizer quantos setores e quais são os setores utilizados por aquela entrada de diretório, né, é a FET. Certo? É para isso que serve o sistema de arquivo, de um sistema operacional, né? Então, veja que quando nós achamos aqui a entrada de diretório do I/O, tem uma informação aqui que ela é fundamental, olha. Qual o grânulo inicial, né? Que quer dizer assim, baseado no grânulo inicial, onde a cabeça de leitura ou de gravação, né? No caso de gravação,
estava posicionado no momento em que eu quis salvar esse arquivo, ele começou a ser salvo nesse setor, né? Que o setor é igual a um grânulo. Só que esse arquivo ele é muito grande, ó. Em hexadecimal, um setor cabe em 200 hexabytes. Isso aqui é muito maior do que 200 hexabytes, certo? 200 hexabytes são só 3 dígitos. Então, quer dizer que esse arquivo ele ocupa vários setores. Então, existe uma regra para isso, né? Então, quer dizer assim, né? Olha, de cara, se eu der um exercício para vocês, se na entrada de diretório você achou o grânulo inicial, e se o tamanho do arquivo for menor do que 200 hexabytes, né, quer dizer que ele só ocupa aquele setor. Aí você nem precisa da FET para achar o conteúdo. Aí existe uma fórmula que eu vou passar para vocês daqui a pouco, para que você entre dentro do setor e visualize o conteúdo do arquivo. Certo? Mas no nosso caso aqui, olha, esse arquivo, obviamente, ele ocupa vários setores, né? Então a FET ela serve para isso, para nos dizer, ó, baseado no setor inicial, eu consigo localizar os demais setores utilizados por essa entrada de diretório, tá? Então é isso que nós veremos agora. Então a regra é essa daqui, ó, né? Então existe uma fórmula, né? Essa fórmula aqui, deixa eu colar aí para vocês, ou vocês podem fazer print screen da tela, não sei. Melhor vocês fazerem print screen daqui. Antes que eu comece a bagunçar aqui o desenho. Deixa eu colocar aqui. E aí, se vocês precisarem depois, está aqui, ó. Então não precisa decorar essa regra, uma regra bem simples, ó. Então eu tenho uma constante devido a FET ser 12 bits, não ser uma FET 16 bits, né? Então veja que eu tenho uma constante, 1,8. Então quer dizer, vamos supondo agora que eu achei essa entrada de diretório do arquivo io.sys, né? E ao invés da entrada de diretório ser a 03, vamos supor que foi a 02, supondo, tá? Supondo que eu achei aqui o grânulo inicial, o 02, ao invés do 03. Aí como é que funciona a fórmula? Né, olha, eu pego 1,8 e multiplico pela entrada de diretório, ó. Qual é a entrada de diretório? 2, no nosso caso aqui. Certo? Então, veja, eu tenho uma constante, aí de novo, né? Se é constante, não varia, certo? Então, é fixo. Por isso que a palavra se chama constante, né? Aí, eu multiplico. Então, eu pego a entrada de diretório, que eu estou estudando, multiplico por 1,8, né? Sempre. Aí, no nosso caso aqui, olha, se eu pegar aqui, eu vou fazer esse cálculo para vocês verem, ó. Eu tenho 1,8, vou colocar um pouco maior aqui para... Eu tenho 1,8 vezes 2, que é a entrada de diretório, certo? Então, cálculo em hexadecimal, tudo em hexa, obviamente, ó. 2 vezes 8, 16, certo? 16 não é um símbolo possível. Gente, a minha qualidade da rede não está muito boa, porque eu estou aqui na minha área de lazer aqui fora. Então, caso perca a voz ou caia o sinal, alguém acione rapidamente, tá? Então, eu tenho aqui, olha, 16, né? 2 vezes 8, 16. 16 dividido por 16, que é a minha base, né? Vai dar 1 vezes 16, 16. Né? Para 16, nada. Então, o cálculo fica assim. Dá 0 e vem 1 vezes aqui a base para o vizinho, certo? 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3.
certo? Aí eu tenho uma casa decimal, ó. Por isso que o resultado aqui deu 3, certo? Multiplicação em hexadecimal, né? Nossa primeira aula aí. Aí, o que eu tenho aqui, olha, eu sempre descarto o decimal. Eu só uso a parte inteira do cálculo. E aí, onde muitas pessoas erram, né? Olha, quando eu faço a multiplicação, né, eu acho aqui o deslocamento, olha o que está escrito aqui, olha, o deslocamento do primeiro byte relativo ao início da FET, né? Então, se nós pegarmos aqui, olha, a divisão funcional do disco, aonde está a minha FET aqui? Hein, meninos? Senhores, vou precisar da participação de vocês, ou então eu começo a falar aqui, e aí depois vocês se viram. String de identificação? Oi? String de identificação, 3? Não. Aonde é que está a minha FET? O dump 200? A partir do dump 200. Isso. No dump do 200 aí, ó. Tá na cara aí, ó. Até o dump 1200? Oi? Não, não é até o dump. 200 até Não, o 1200? não, 1.200 é o tamanho dele. Tamanho da FET. Se ela começa no 200 e Até ela o tem tamanho 1.200, 1400. É, então 1400. ela vai até o 1.400. Beleza. Certo? Então, o que quer dizer? Que eu tenho que dar um dump aqui, olha. Dump de 200. Aí eu caio na minha FET, ó. Certo? Isso aqui são as informações da FET, ó. Certo? Então, a regra está dizendo aqui, ó. Presta atenção. Eu multiplicando a entrada de diretório, o número da entrada, pela constante 1,8, então essa entrada é a 2, eu acho aqui o deslocamento junto à FET. Então, supondo aqui, olha, que a minha FET seja essa, ó, porque eu dei um dump de 200, ó, tá vendo? Aqui, ó. Se a minha FET for essa, né, então quer dizer assim, olha, que eu tenho que vir até o deslocamento. Então, aqui, ó, deslocamento. Deixa eu colocar aqui em cima, ó, deslocamento 0, deslocamento 1, 2, 3, 4, 5. Seis, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Aí o daqui de baixo, ó, deslocamento 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, até 1 F. Depois 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, até 2 F, certo? Então ele está pedindo aqui, olha, para que eu venha no deslocamento 3. Deixa eu apagar aqui o cálculo. Né? Então, eu tenho que vir aqui no deslocamento 3, ó, deslocamento 3, e eu pego 2 bytes, ó, 0090. Certo? Aí eu continuo aqui a regra, ó. Regra. Tomando-se uma palavra de 2 bytes, ó, 0390. Nesse deslocamento, temos 3 dígitos de conteúdo da entrada e um dígito estranho
que deve ser descartado. Então, ou seja, eu tenho 4 dígitos. Um dígito tem que ser descartado desses 4. Né? Aí a regra para que eu descarte o dígito é: se o número do grânulo for par, no nosso caso aqui né, que é o 2, ó, o número da entrada, descartamos o dígito de maior ordem, ou seja, o da esquerda. E se for ímpar, descartamos o dígito de menor ordem, ou seja, o da direita. Certo? Mas aí, não sei se vocês lembram, né, que por causa do Little Endian, né, dígito mais significativos e dígito menos significativo, o processador, ele é vesgo, que eu até brinquei com vocês, né, ó. Para ficar mais claro para vocês, o processador, né, da arquitetura 8086 é como se ele fosse vesgo. Ele enxerga invertido o que está na memória principal. Então, o conteúdo é esse que ele está enxergando, mas, na verdade, é... Assim, ele encontrou isso, né? Olha, 0390, certo? Então, na verdade, é 9003, certo? É invertido, ó. E aí, de novo. Professor, ele é Big Endian ou Little Endian? Eu não entendi isso ainda. Little Endian. Little Endian. Tá, Isso. ok. Aí, né, aí a regra aqui, né, olha. Se o número do grânulo for par, então o grânulo que eu estou estudando aqui, ó, é par. Certo? Descartamos o dígito de maior ordem, ou seja, o da esquerda. Então, eu descarto o 9 aqui, ó. Se eu descartar o 9, que conteúdo eu achei? Eu achei o conteúdo 003. Aí, o que é esse conteúdo? Esse conteúdo quer dizer o seguinte, olha, que esse arquivo, essa entrada de diretório, ela começou utilizando o grânulo 2 e ele continua no grânulo 3. Certo? Então, dá para a gente fazer esse desenho aqui, ó. Né? Se a gente quiser, ó. Supondo, né, ali no nosso caso aqui, supondo que ele começou no 02, aí eu já sei, olha, que ele continua sendo gravado no grânulo 03, certo? Aí, professor, Oi. desculpa te atrapalhar, eu não consegui entender o porquê que ele continua pro grânulo 03. Meu jovem, olha o tamanho do arquivo aqui, ó. Não é maior do que 200 exabytes? Sim, Então, se ele mas é começou maior do que 1000 também. Sim, muito maior. Certo. Então, é assim, ele começou sendo gravado no grânulo 2, continua no grânulo 3. Ou seja, se a gente for fazer uma conta bobinha aqui, 200 com mais 200, dá 400 em hexadecimal. Já é a 0,25? Não, Então é sinal de quê? ele continua. Isso, que ele continua. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir essa fórmula até que eu ache o conteúdo FFF. Veja, conteúdo. Então, ou seja, quando eu aplico essa fórmula, resumindo, quando eu aplico essa fórmula e vou na FET, né, acho o deslocamento. Do deslocamento, eu encontro um conteúdo. Ou seja, o que eu encontro? Aonde o arquivo continua sendo gravado ou se é fim de arquivo. Então, nesse caso aqui, o que eu encontrei? Olha, que o arquivo continua sendo gravado no grânulo 3. Aí agora eu vou ter que repetir essa fórmula
até que eu ache o conteúdo FFF. Certo? Professor, isso é para poder responder o que está ali em cima, né? Para poder achar todos os grânulos ocupados pelo arquivo. Isso, exatamente. Beleza. Aí eu continuo aqui, ó. Constante, 1,8. Agora, qual grânulo que eu vou estudar? Grânulo 3. Certo? Aí é só multiplicar. 3 vezes 8, 24. Aí é fácil, né? 24 dividido por 16. Aí aqui nós não estamos mais em época de aprender multiplicação, né? Eu vou fazer direto. Então, 1 vezes 16 dá 8. Certo? Então, ó, sobra 8. Tem uma vezes aqui a base para o vizinho. 3 vezes 1, 3. Com mais um que foi, 4. Eu só tenho uma casa decimal. Então, eu só pego a parte inteira, né? Então, eu só pego, no caso aqui, o 4, certo? O que eu achei aqui? O deslocamento? Isso, o deslocamento na FET. Que muita gente já coloca, achei o grânulo 4, né? Então ele continua também no grânulo 4. Aqui não é o grânulo, é o deslocamento, certo? Então o que eu faço? Ó? Venho aqui no deslocamento 4, ó, e pego 2 bytes, ó. Pego 9000. Então, eu achei como conteúdo, ó, em vermelho. Gente, ó, vocês só aprenderam uma coisa até agora, então não tenho que ficar. Então, vocês acharam 9000, certo? Inverte 0090. Aí eu vou na regra. Eu estou estudando o grânulo o quê agora? 3. Isso. E 3 é o quê? Descarta da direita. É ímpar. Não, 3 é o quê? Ímpar. 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 Se é ímpar, eu descarto da direita. Então, eu descarto o da direita. Ó. Descarto o 0 aqui. Ó. Agora, o que eu achei? 9. Isso. O que é esse 9? Conteúdo. Sim, mas o que é esse 9? Próximo grânulo. Isso, aonde o arquivo continua sendo gravado. Então, eu já sei, ó, que ele começou sendo gravado no grânulo 2, ele utilizou o grânulo 3, depois ele foi para o grânulo 9. Certo? Aí eu continuo. É por isso aí que a gente tem que fazer a tal da desfragmentação, professor. Isso, porque ele está fragmentado, exatamente. Aqui ele foi quebrado, né? Aí a gente continua aqui, ó. Então a gente pega aqui, né, ó, constante 1,8 vezes 9. Certo, meninos? E aí nós temos aqui 9 vezes 8, 72, certo? 72 dividido por 16, vamos fazer o cálculo aqui, vamos dar 4, Não, 20. pera aí, professor. 9 vezes 8, hexadecimal? Não, jovem. Então, ó, eu não vou explicar mais conversão aqui. Isso foi coisa da primeira aula. Sim, senhor. Certo? Então, 9 vezes 7, 9 vezes 8, 72. Eu posso colocar 72 aqui? Não. Não. Divide por Não. 16. Então, eu divido por 16. Certo? Então, dividido por 16. Dá 24, 6. Né? Aí sobra 8.
Então, vai dar 7,2. 7,2 dividido por 16. Vai sobrar 8. E vem 4 aqui para o vizinho. Pelo menos cálculo não é possível que vocês não tenham aprendido. Né? Aí agora, 9 vezes 1, 9. Com mais 4, 13. 13 é o quê? D. A, B, C, D, E, F, né? É bom sempre fazer essas colinhas aqui, né? Ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, deixa eu diminuir aqui. Então, eita, ferrou aqui. Então, 13 é D. Então, ó, D. Eita, ferrou mesmo. Tá aqui. D. Certo? E descarto o da esquerda aqui, né? Vou dar uma dica para vocês, né? Olha, como é multiplicado por uma constante 1,8, né? E aqui não adianta vocês usarem calculadora, porque calculadora não dá resto da divisão, né? Então vocês terão que fazer o cálculo na mão. Então a dica é, sempre, como é uma constante 1,8, então sempre depois da casa do decimal aqui, ou vai dar 0 ou vai dar 8. Se você achou outro dígito aqui, refaça o cálculo, não teime. Tá? Ou vai dar 0 ou vai dar 8. Então, o que eu achei aqui em relação ao D? O que é o D aqui? Deslocamento. O deslocamento. Por que eu estou batendo nessa tecla aqui? Porque muita gente já ia colocar, ó, ele continua no grânulo D. E não é isso. O resultado da multiplicação, ele acha aqui, ó, o deslocamento. Certo? Então, agora eu venho até aqui na FET, ó, no deslocamento D. Deslocamento D. Ó, achei o conteúdo. A0, 0, 0. Certo? Então, na verdade, é 0, 0, A0. Eu estou estudando um grânulo o quê? 9. 9. Isso, 9 Ímpar. E se é ímpar, eu descarto da Direita. direita. Então, eu descarto o 0 aqui, ó. Então, agora eu achei o conteúdo A. Quer dizer o quê? Você foi para o grânulo A. Isso, que ele continuou sendo salvo no grânulo A. Aí eu venho aqui, ó, então ele já usou o 2, o 3, o 9 e o A. Certo? Aí o que eu tenho que fazer? Tudo de novo. Ó, quando vocês salvam um arquivo grande, olha o trabalho que vocês dão para o sistema operacional. Certo? Aí agora, de novo, constante, 1,8 vezes A. Professor, Oi. uma dúvida. Então, os que estão entre o 3 e o 9 estão sendo utilizados por esse arquivo ou não? Por esse não. Pode ser que eles estão sendo usados por outros arquivos. Beleza. Tá? Ou se ele tiver a entrada 000, é sinal de que eles estão vazios. A entrada está vazia. Então, assim, ó, tá vendo 000 aqui, ó, as entradas? A FET aqui, ó, é sinal de que esses arquivos aqui, essa parte da FET aqui não está sendo utilizada, ó, dos grânulos. Tá? Então, agora eu tenho aqui, ó, A equivale a 10. 10 vezes 10 vezes 8, 80, certo? 80. 80 não é um símbolo possível em hexadecimal. Então, 80 dividido por 16, aí é só a gente ser lógico rapidinho, né? Ó. Se 72 deu 4 e sobrou 8, então 80 vai dar 5 e sobrar 0. Certo? Então, sobra 0 e vem 5 aqui para o vizinho. Aí eu tenho A vezes 1
A, que equivale a 10. Com mais 5, 15. 15 é F. F. Aí, uma casa decimal, eu descarto o casa decimal. Então, o que eu achei aqui? O que eu achei aqui? Deslocamento. O deslocamento, isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho até o deslocamento F e ferrou, ó. E agora? Depois do F vem o quê? Volta pro zero. 0. Oi? 1, Volta 0, pro isso. Aqui, mocinha, ó. Igual, depois do 9 não vem o 10? É de 0 a 9? Sim, é que eu me expressei mal, mas eu tava pensando nesse de baixo mesmo. Ah, isso. Então, porque na verdade, olha, é como se essa linha de baixo, ela continuasse aqui, ó. Só que o dump não tem como mostrar, né, toda a memória horizontal, certo? Então, eu pego o 0B mais o F0. Então, como conteúdo, eu achei 0B, F0. Então, na verdade, é F0, 0B, certo? Aí agora eu estou estudando o grânulo o quê? A. Grânulo A. Grânulo A é par. Se é par, eu descarto da Esquerda. esquerda. Isso. Então, eu descartando da esquerda, eu descarto F. Então, o que eu achei aqui como conteúdo? Ó? B. Isso. Que quer dizer o quê? Desloca para B. Continua no grânulo. E continua no grânulo B, jovem. É verdade. Então, R isso na prova é 0. Certo? Então, ó, ele continua no grânulo B. A prova vocês terão que fazer tudo isso daqui. Né? Então, ó, continua no grânulo B. Então, voltando tudo de novo aqui. Vamos apagar tudo de novo. Então, ele continua no grânulo B. Então, tudo de novo. 1,8 vezes B. 11 vezes 8, 88, certo? Se 80 deu 5 e sobrou 0, dividido por 16, 88 vai dar 5 e sobrar 8, certo? Se fizer a divisão, 88 por 16, certo, meninos? Então, vai sobrar 8, né? E vem 5 aqui para o vizinho. E agora vejam, onde a maioria confunde aqui também. Né? Olha, agora eu tenho B vezes 1, eu tenho 11, certo? Com 5, 16. Aí o que a maioria das pessoas fazem? Bota 16 aqui, ó. É isso que eu tenho que fazer? Não, é 0. Isso. Então, na verdade, deu um 6. Um 6 não é um símbolo possível, né? Então, ó, 16 por 16 vai dar 1 vezes 16, 16 para 16, 0, né? Então, olha, certo? Então, dá 0 e vem 1 aqui para o vizinho. 1 com mais nada, 1. E aí, uma casa decimal aqui, ó. Eu descarto a casa decimal, certo? E aí, veja, aí muita gente confunde ainda mais ainda aqui. Ah, caramba, professor, e agora? Agora, um 0 é A, um 0 é um 0 mesmo, e agora? Ferrou. E aí, meninos? É 1-0 mesmo, né? Vai para a linha de baixo. Isso, é um 0, porque ó, estourou a base, certo?
Então, se é 1, 0, eu venho para a linha de baixo, ó, deslocamento 1, 0, pego os 2 bytes aqui, ó. Aí eu achei como conteúdo, ó, F0, FF. Vou inverter, FF, F0. Eu estou estudando um grânulo o quê? Ímpar. Ímpar. Se é ímpar, eu descarto da Direito. direita. Então, eu descarto o 0 aqui, ó. Certo? Descarto o 0. O que foi que eu achei agora como conteúdo? O último. Isso, eu achei FFFF, ó. Então, quer dizer o quê? Ó, quer dizer que o arquivo, ele usou os grânulos 2, 3, 9, A e B. Ele parou no B. Certo? Porque no B, quando eu estava estudando o B, eu achei como conteúdo FFF. Certo, jovens? Entenderam? Certo. Certo. Então, beleza. Esse é o primeiro conteúdo de hoje. Agora vamos Então agora eu já sei assim, ó. Caramba, se eu fosse pegar esse arquivo aqui, Altexec, ó, o io.sys, se eu sei que ele usou o grânulo 2, o grânulo 3, o grânulo 9, o grânulo A e o grânulo B, agora o que que falta? Falta eu entrar dentro desses grânulos, desses setores, né, que um grânulo é um setor, e ver o conteúdo. Certo? Só isso. Então, o que, na verdade, o sistema operacional faz? Né? Existe uma fórmula que vocês têm aqui no nosso material. Ó. Tem um conteúdo aqui, gente, eu não vou passar, ler coisinha por coisinha aqui, que é desnecessário. Né? Vamos direto ao que interessa, bem objetivo. Então, existe uma fórmula, essa fórmula aqui, ó, chamada posição do grânulo. Né? Que eu vou o que ela diz aqui? Ela é uma fórmula bem simples, olha. Se nós olharmos aqui, ó, deixa eu até colocar aqui pequeno desse lado aqui, ó. Ó, me diga para ver se vocês entenderam certinho, né? Olha, quando eu dou um dump de 0, eu venho aqui na área, no setor de boot, certo? No dump de 200, o que que eu encontro aqui? Eu encontro, né, essa regra que eu fiz aqui, ó. Eu dou um dump de 200, ó, dump de 200, e aí, baseado na entrada de diretório inicial, né, no grânulo inicial, eu acho onde o arquivo continua sendo gravado, certo? Agora, essa fórmula do PG é a fórmula que o número que eu achar nessa fórmula, eu dando um dump desse número, eu entro dentro do diretório, desculpe, eu entro dentro do grânulo, ou seja, eu entro dentro do setor e vejo lá o conteúdo do arquivo. Certo? Então veja, olha o que é a fórmula, bem bobinho, ó. Posição do grânulo, então eu quero estudar o grânulo 2, por exemplo, eu quero entrar dentro do grânulo 2. Né? Deixa eu fazer um desenho aqui para ver se vocês entendem de uma forma melhor. Ó. Vamos supor que o nosso disco fosse quadrado assim. Sou muito de alinho isso aqui não. Supondo que os nossos setores sejam esses aqui. Então, eu tenho setor 2, vou colocar maior aqui.
Coisas de Windows. Então vamos lá, de novo aqui. Dois, três, setor 3, setor 4, setor 5, setor 6, setor 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, não, aí eu pisei na bola, né? Merda. A, B, C, D, e assim sucessivamente. Então, quer dizer assim, meninos, olha, vamos supor, eu usei lá no nosso caso o setor 2, 3, 9, A e B, certo? Aí existe essa fórmula aqui, ó. Deixa eu dar um print aqui. Existe essa fórmula aqui, ó, que a gente pode fazer aqui o cálculo aqui, né, ó. Posição do grânulo. Posição do grânulo, o número do setor ou do deslocamento em byte, né? Quer dizer, ó, tar mais tfets mais dr mais número do grânulo estudado menos 2 dividido por tamanho de um grânulo, vezes o tamanho de um grânulo. Quer dizer o quê, ó? Se nós pegarmos aqui, se nós pegarmos isso, ó, posição do grânulo é igual a regra, a fórmula aqui, ó. Tamanho da área reservada. Qual é o tamanho da área reservada? Que nós vimos na aula anterior. Ó, tem 3 tamanhos, tem em 3 unidades de medida. Ó. Ela é um setor, ou 200 hexabytes, ou 512 bytes na base 10. Certo? Mais tamanho das FETs. Ó, FET 1, FET 2. 1.200 mais 1.200. Mais tamanho do diretório raiz, ó. Eu chego aonde aqui? Chego aqui embaixo. É claro para vocês? Hein, jovens? Estão escutando aí, né? Ó. Então, essa fórmula nada mais é, olha, o que eu disse? Que aqui embaixo do meu disco, ó, é onde eu tenho os dados gravados pelos arquivos. Então, essa fórmula é só para eu chegar aqui embaixo, ó. Certo? Então, eu passo pela área reservada, tamanho da área reservada, mais tamanho das FETs, mais o tamanho do diretório raiz, ó, atravesso ele inteiro, mais o número do grânulo estudado, menos 2. O menos 2 aqui é porque os grânulos 0 e 1, eles são utilizados pelo próprio sistema operacional. Então, na FET, ele sempre começa a ser gravado a partir do grânulo 2. Por isso que eu subtraio 2 aqui, vezes o tamanho de um grânulo. Certo? Então, aplicando essa fórmula aqui, ó, bem bobinho, né? Ó. Posição do grânulo é igual tamanho da área reservada mais
tamanho das FETs, mais tamanho do diretório raiz, mais o número do grânulo estudado menos 2, vezes menos 2, vezes o tamanho de um grânulo. Então, se eu for substituir aqui, ó, se eu for em hexadecimal, né, ó, posição do grânulo 2, então eu vou estudar o PG do 2, que é o primeiro grânulo. Tamanho da área reservada, 200. Mais tamanho das FETs, 2.400, certo? 1.200 mais 1.200. Certo, meninos? Certo. Certo. Mais tamanho do diretório raiz. Vocês não lembram, mas eu disse que o diretório raiz, ele ocupa E0 entradas. Cada entrada de diretório usa 20 exabytes, então E0 entradas, que é a regra aqui, ó, E0 entradas vezes 20 exabytes, cada entrada consome 20 exabytes ou 32 bytes em decimal, então eu tenho 1C00 exabytes, mais o número do grânulo estudado, que é o 2, menos 2 vezes o tamanho de um grânulo. O tamanho de um grânulo é 200, certo? Que é o mesmo tamanho de um setor. Então, pela regra aqui, ó, eu começo entre parênteses, depois multiplicação. 2 menos 2, 0. Zero. 0 vezes 200, Zero. 0. Então, o que resta aqui é esse cálculo aqui, ó. Então, eu pego aqui, ó, 200 mais 2.400 mais 1C00. Somo. Ó, 0, 0, 2 com mais 4, 6. Com mais C, que equivale a 12, 18, certo? 12, 16, 18. 18 não é um símbolo possível, certo? Então eu tenho aqui 18 dividido por 16, vai dar 16, né? Vai dar 1, 1 vezes 16, 16 para 18, 2, certo? Então, resumindo aqui, né, vai dar 2 e vem 1 vezes a base para o vizinho. 1 mais 2, 3 com mais 1, 4. Então, quer dizer assim... Feio aqui. Então, quer dizer assim, olha, se eu der um dump de 4.200, eu chego aqui, olha, no primeiro byte do setor 2. Eu chego aqui, ó, bem no início do setor, primeiro byte. Entenderam, meninos? Sim? Não? Talvez? Sim, Professor, a única coisa que vai mudar na fórmula, então, é o número do grânulo? Sim, só muda o número do grano, porque a FET, Perfeito. quando você achou o tamanho da área reservada e das FETs e o tamanho do diretório raiz desse disco, não muda mais. Perfeito. Viram como é bobinho? Então, aqui deu 4.200. Certo, jovens? Essa é a matéria nova. Então, veja agora, ó. É como se fosse isso, olha. Vamos supor que você quer abrir o arquivo que usou o grânulo 2, o grânulo 3, o grânulo 9,
o grânulo A e o grânulo B. Ó. O sistema operacional ele faz isso, faz um PG de 2, pega 200 hexabytes, faz o PG do 3, pega 200 hexabytes, faz o PG do 9, pega 200 hexabytes, faz o PG do A, pega 200 hexabytes, e aí faz o PG do B. Ele pega 200 hexabytes? Pega. Pega. Mas não quer dizer que não tenha tudo, que o conteúdo aqui esteja cheio, certo? Porque ele acaba aqui, ó, no B. Certo? Então, ó, a gente sabe que para ele usar o grânulo 3, ele usou os 200 do 2. Para ele usar o grânulo 9, ele usou os 200 daqui. Para ele usar o A, ele usou os 200 daqui do 9. Para ele usar o B, ele usou os 200 aqui do A. Agora, é certeza que ele usou 200 hexabytes aqui? Mas e aí, ele preenche com 0, então? Porque senão ele não sabe onde acaba. Sabe, ele sabe, meu jovem, onde acaba. Pensa assim, exemplo, vai. Vamos supor que fosse em decimal, para ficar mais claro aí para a gente, né? Vamos, não, ou em hexa mesmo. Vai. Vamos supor 2, 3, 4, 5. Vamos supor que o tamanho desse arquivo é 950. Supondo. Eu não usei 200 aqui, não usei 200 aqui, não usei 200 aqui, não usei 200 aqui. Quanto que eu usei do último? 150. É porque 150. o tamanho, ele tem o tamanho do arquivo na FAT, é isso? Não, meu jovem. Ele tem Onde? o tamanho do arquivo aqui, ó, na entrada de diretório, meu Na jovem. entrada do diretório. Ok. Obrigado. Anda. Viram como é por trás aí do sistema operacional? Como é que o sistema operacional sabe das coisas? Dessa forma. Certo, meninos? Certo. Então Mas aí outro arquivo pode usar esse 50 que sobrou ali? Não, jovem. Cada setor. Lembra que você não deve ter assistido, né, meu? Na aula passada eu disse, ó, que a FAT, né, FAT é gordo em inglês, né? Que a gente tem até um trocadilho de que esse sistema de arquivo, ele é gordo. Por quê? Porque se em cada grânulo, cada setor cabem 200 hexabytes ou 512 hex, e se eu só salvo um arquivo com apenas a letra A, ele vai ocupar esse setor inteirinho, só com a letra A. E se eu salvar um arquivo com 512 bytes, ele vai ocupar o mesmo setor, o mesmo setor. Perfeito. Certo, jovens? Isso é o conteúdo novo que nós iríamos ver. Então, agora, eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem os exercícios, né? Isso para quem se interessar, né? Quem não quiser, paciência. E aí, semana que vem, nós faremos como se fosse um simulado da prova. Certo? Certo. Ok. Então, deixa eu só fazer um rapidinho aqui para vocês verem na prática, né? Ó. Vamos pegar aqui o altexec.bat, que ele é texto. Como ele é texto, a gente consegue ver o conteúdo dele. Opa, desculpe, dump. Ai, merda.
Tá aqui, o altexec.bat, ó. Então, se a gente pegar aqui a fórmula. Oi. Tá, filha, vai lá para dentro. Então, aqui, ó, se a gente pegar, né, a fórmula aqui, olha, Depois o papai dá. Minha pentelha aqui me pentelhando. Ô, menina. Então, assim, se nós pegarmos o layout aqui, olha, de uma entrada de diretório, ó, só para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, do deslocamento 0 ao 7 é o nome, ó, do 0 ao 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. Então, isso aqui, ó, é o nome do arquivo, ó, que é altexec. Se a gente pegar o deslocamento 89A, é a extensão, ó, 89IA. Né? E aí, o que é importante aqui para nós? Ó? Então, vamos pegar aqui do altexec.bat, vamos pegar o grânulo inicial, ó, deslocamento 1A e 1B. Ó, então, eu tenho aqui, ó, deslocamento 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1A. Então, eu achei como conteúdo 05 3D. Não, espera aí, 1A e 1B. Vamos lá de novo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A. Aqui, ó. É 5205. Então, eu achei como conteúdo, ó, 5205. Invertendo, eu tenho 0552. Só para a gente fazer um exercício agora, ó. Então, eu achei como conteúdo, ó, o grânulo inicial, aonde o altexec foi salvo, ó, no 5205. Então, eu achei como conteúdo aqui. Deixa eu colocar aqui. 5205. Então, na verdade é 0552, certo? Então, ó, o arquivo, o altexec.bat, caramba, ó, ele começou a ser salvo no grânulo 552, ó, lá para o final do arquivo. Por quê? Porque nesse disquete foi instalado o sistema operacional primeiro, depois da instalação do sistema operacional, que já ocupou boa parte do disco, é que foi feito o altexec.bat, certo? Então, o setor dele, ó, é lá para o final do arquivo. Se a gente pegar aqui esse desenho, ó, opa, desculpe, esse desenho aqui, que coisa, esse. Se nós pegarmos esse arquivo, ó, o setor 552 está aqui para baixo, ó. Porque as primeiras áreas aqui são todas ocupadas pelo próprio sistema operacional, os arquivos do sistema operacional, certo? Aí vamos pegar também o tamanho dele, ó. Então, o tamanho do arquivo é sempre esses 4 últimos dígitos aqui da entrada, ó. Então, eu tenho 3D 000000. Então, invertendo tudo, ó, 0003D. Então, o tamanho do altexec.bat é 3D em hexadecimal, certo? Só para a gente fazer um exercício rapidinho aqui para vocês verem na prática, né? Ó. Então, se eu pegar essa fórmula do PG aqui, ó, né? Então, se eu pegando aqui a fórmula do PG, deixa eu apagar aqui esse cara aqui. Eu poderia fazer em bytes, em hexabytes. Mas só para mostrar aqui para vocês. Então, eu vou fazer o PG do grânulo 552, né? Vai ser igual. Tamanho da área reservada, 200. Mais, aqui a gente já tem o cálculo, né? Mais 2.400.
mais 1C00. Aqui nós já sabemos que dá 4.200, né? Certo, jovens? Aí aqui eu continuo aqui, ó. Mais tamanho do grânulo estudado, 552 menos 2 vezes 200. Então, 550 vezes 200. Então, vamos pegar aqui em hexadecimal. 550 vezes 200. Dá 10 mil, professor. Você já fez o cálculo aí, minha jovem? Já. Aí sim, hein? Então, vamos lá, ó. Zé, assim, né? O que a gente faz, né? 200. Então, a gente faz assim, ó. Assim, ó. Ah, não, mas eu não fiz em hexadecimal, eu fiz em Não, minha decimal mesmo. jovem. Tudo é hexa, né, minha jovem? Ó, É, eu vou fazer de novo. 000, 000, certo? Mais. Aí agora a gente faz o do 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, A. Certo, jovem? 2 vezes 5, A. Aí agora a gente soma. Por isso que eu disse para vocês que é fundamental hexadecimal. Algumas coisas vocês vão conseguir fazer na calculadora, outras coisas não. Então, daqui dá 0, 0, 1, 2, 3 zeros, A e A, certo? Então, aqui nós temos agora isso aqui mais AA, 1, 2, 3. Então, fazendo o cálculo aqui, 4, 200. Estou fazendo aqui na mão só para vocês verem, tá? Então, tá desalinhado, mas, ó, 0, essa primeira aqui, 0, 2, que vale 10, com mais 4, 14. 14 é E, mais A. Então, ó, o resultado aqui deu A, E, 2, 0, 0. Pergunta: eu consigo dar um dump em AE200? Não, Por que eu não consigo? porque são 16 bits. Exato, meu jovem tá ligeiro, hein, garoto? Lógico. É Tem que tirar exatamente. 5 na prova. E aí, meus jovens, entenderam aí o porquê das coisas? Então quer dizer, como é que o sistema operacional faz nesse caso aí? Eu acredito que ele elimina o zero à direita, mas não sei como. Então, aí, uma coisa que vocês não prestaram atenção na aula anterior, ó. Eu vou pegar esse desenho aqui que é a base de tudo, ó. Quantas unidades de medida eu coloquei aqui? Ó, por exemplo, a área reservada. Eu coloquei 3 unidades de medida, ó, setor, hexabytes e decimal. Certo?
Todos os demais aqui, olha, eu tenho em setores e em hexa, ó. Então, eu posso fazer esse cara aqui em hexa. Desculpe, em setores. Não sei se deu para vocês Entendi. entenderem. Por exemplo, ó, Entendi. deixa eu colocar aqui, ó. Precisa apagar aqui, não vou fazer em Aí outro. divide por 200 hexa, é isso? Não precisa dividir. Tô Ó, entendendo mais nada. meu jovem, então presta atenção aqui, só olhe. Um setor não é igual a 200 hexabytes? Que é igual a 512 hexabytes? É igual a mesma coisa, ó. Eu posso perguntar assim para você. Quanto que é seu salário em real? Aí um exemplo, você diz R$1.000. Eu posso perguntar, converta o seu salário de R$1.000 em dólar. Você vai e divide pela quantidade de um valor de $1, você tem o equivalente a dólar, em dólar, não tem? Aí eu posso, converta em euro. Você divide pelo valor de €1, você tem o seu salário em real, em dólar e em euro. O valor é o mesmo, porém em moedas diferentes. Aqui, idem, ó. O tamanho da área reservada não é um setor? Um setor não equivale a 200 hexabytes em hexa, que 200 hexabytes não é 512 em decimal? O valor é o mesmo em unidades diferentes. Então eu tenho aqui, olha, que o tamanho da área reservada é um setor, o tamanho de uma FET são 9 setores, o tamanho da outra FET é 9 setores e o tamanho do diretório raiz é E setores. Então, eu posso aplicar essa mesma fórmula aqui, ó. Posição do grânulo é igual. Difícil, abrir muitas janelas. Então, aqui. Aqui, ó. Olha, eu tenho a fórmula aqui. Posição do grânulo é igual tamanho da área reservada mais tamanho das FETs mais tamanho do diretório raiz mais o número do grânulo estudado menos 12 vezes o tamanho de um grânulo. Eu quero do grânulo 552, é igual. Agora, só que ao invés de eu fazer em hexabytes, eu posso fazer em setores. Qual é o tamanho da área reservada em setores? Não é um setor? Qual o tamanho das FETs? Cada FET tem 9 setores. 9 mais 9 em hexa. 9 mais 9 dá 18. 18 não é um símbolo possível. 18 dividido por 16, né? Dá 1 sobre 2, dá 2 sobre 1, então é 1, 2. Certo? Não, não é E, jovem. É 1, 2. 18, ó. 9 com 9 em decimal dá 18. 18 não é um símbolo possível em hexadecimal. 18 dividido por 16, ó. Lembra que cada FET tem 9? Então, 9 com 9 dá 18. Não, tá certo, tá certo. 18 não é um símbolo possível. 18 por 16, vai dar 16, vai dar 1, sobra 2. Ó. Opa, desculpe, sobra 2. Ó. Aí, ó, dá 2 e vai 1. Né? Então, Thiago, rapidinho, oi, Thiago. Se você fala mudou aí. para unidade de setores, por que você está somando em Isso. hexa? Oi? Se você mudou para setores, por que você está somando em hexa o tamanho das FETs? Então, jovem, não são 9 setores cada FET? Sim. Ó, então, 9 setores. Então deveria ser 18 setores, não? Não, meu jovem. Quando a gente fez o cálculo aqui, ó, que 9 setores, 200 hexabytes, Aham. não é
não é 9 vezes 200, não daria 1.800, se fosse em Certo. decimal? Então, não Certo. deu 1.200 hexabytes? Uhum. Então, 9 com 9 em hexadecimal, Entendi. 18, pô. Tá vendo? Gente, ó, vou dar uma dica para vocês, pelo amor de Deus. Esqueçam decimal. Ó, nós não usamos nada em decimal aqui. Tudo hexa. Usou mentalmente, vai. Não, mentalmente para fazer o cálculo. Porque como é que você faz o cálculo? Como é que você faria o cálculo 9 vezes 9 em hexadecimal? Só se fosse um computador. Então, aí no computador, né? A sorte de vocês, a sorte da sua turma especificamente, é que vocês terão o computador para fazer aqui, ó. Vocês estarão fazendo a prova online, aí vocês poderão usar a calculadora para algumas coisas. Mas veja, quem quer usar a calculadora para tudo, quando for nas casas decimais ali, vão se ferrar. Quando Sim, são aulas verdade. presenciais, vocês não usam calculadora. Vocês fazem os cálculos na mão. Vocês ainda são um pouco privilegiados. Então, aqui, ó, Amém. 2 é o tamanho das FETs, mais E setores, mais o número do grânulo estudado, 552, menos 2, vezes o tamanho de um grânulo em setores, 1. O tamanho de um grânulo é um setor. Lembra quando eu expliquei sobre cluster na aula passada? Que um cluster é igual a um setor? Que nós vimos isso na área reservada? Certo? Então, agora é só aplicar a fórmula aqui, ó. Então, aqui vai dar 550, certo? Ó, 552 menos 2, 550 vezes 1, é ele mesmo. Então, agora eu tenho 1, né, mais 12, mais Z, mais 550. Aqui é igual, ó, 550 mais 1. Vou botar bem ao pé da letra aqui para não confundir o cérebro aí. Mais E. É igual. 0 com mais 1, 1. Com mais 2, 3. E equivale a 14. 14 com 3, 17. 17 não é um símbolo possível. Então, vai dar 16. Sobra uma vez 16, sobra 1. Opa, sobra 1, certo? Então, sobra 1. E vem uma vezes a base aqui para o vizinho, certo? Aí agora eu tenho 1 com mais 5, 6. Com mais 1, 7. Aí eu desço o 5. Certo? Vamos até para vocês tirarem a dúvida aqui, meninos. Vamos botar aqui em hexa, ó. 550 mais 1, mais 1, 2, mais E. 571, certo? Aí agora, olha, você achou que é 571 em setores. Aí agora a gente pergunta para vocês, obviamente para quem não fez essa disciplina não vai se ligar, né? Mas assim, eu posso dar um 71, é a mesma coisa, eu der um dump de 200 ali, um dump de 2.600? Não, senhor. Não, né? Porque senão
Senão esse desenho aqui não teria a mínima lógica, né? Ó. Porque o dump de 571 ia dar aqui dentro. Ó. E agora, então, o que eu faço? Se eu achei isso aqui em setores. Vocês não vão lembrar, mas na aula passada eu falei um negócio assim, ó. Load, a partir da área 0 de memória, conteúdo da unidade 0, a partir do setor 0, 70 setores. Então, eu posso substituir essa fórmula por, ó, carregue na área 0 de memória o conteúdo da unidade 0 do setor 571, apenas um setor. Entenderam? Então, eu venho aqui, ó. Entendi. Load, a partir da área 0 de memória, o conteúdo da unidade 0, o setor 571, só quero um setor. Certo? Então, eu carreguei na área 0 de memória. Então, eu dou um dump de 0. Ó. O que tem dentro do arquivo altexec.bat? Vocês lembram? Ó, KIB, BR, 275, PEF. E para quem tem dúvida ainda, ó, type altexec.bat, ó. Mesmo conteúdo, ó. Por quê? Por que a gente consegue ver? Porque é texto. O IO.sys, a gente não ia conseguir visualizar o conteúdo dos grânulos dele, porque é um programa, então só tem instruções lá dentro, não tem texto. Certo, jovens? Certo. Dúvidas, meninos? Eu sei que foi só 2 conteúdos que eu passei, né? Só 2 fórmulas. A fórmula da constante 1,8 e a fórmula do PG. Nada demais, assim, e aplicando aqui na prática. Então, meninos, olhem, tem exercícios proposto aqui para vocês, ó. Veja se vocês entenderam aqui, ó. Vocês acreditam que nem olharam o final do arquivo, né? Ó, não olhem o resultado. Aqui você já tem um gabarito, ó. Mas não olhem o gabarito, tá? Usem só essas 2 primeiras telas aqui, ó. Veja, eu dou um dump de 2000 e o enunciado é, ó, a partir do dump da FET 12 abaixo, relacione os grânulos alocados pela entrada que iniciam no grânulo 2, né? Que são dos arquivos das entradas de diretório, letra, function e área. Essa área aqui, vocês farão a entrada de diretório dele, aplicando aquele layout da entrada de diretório, vocês verão que o atributo dele vai ser de subdiretório. Né? Depois eu explico para vocês como a gente entra em um subdiretório na semana que vem. Aí, então, achem os atributos, achem as entradas de diretório deles. Tá, ó. Entrada de diretório, de novo, né? Entrada de diretório é isso aqui, ó. O nome do arquivo, a extensão, atributos, data, hora, grânulo inicial e tamanho. De todos esses caras aqui. Aí, baseado no grânulo inicial, né, ó, nesse grânulo aqui, ó, grânulo inicial, a gente só acha o grânulo inicial. Baseado no grânulo inicial, você dá um dump de 200, que a gente simulou aqui, ó, dump de 200, e você aplica aquela fórmula, grânulo 2, se você achar o grânulo inicial, o 2, você fala, 2 vezes 1,8, você acha o deslocamento aqui, ó, na FET, e aí você consegue achar quais são os setores que esse arquivo ocupa. Certo, jovens? Não olhem o gabarito aqui atrás, porque senão, né, não adianta vocês fazerem se vocês olharem o gabarito. Dá um print screen aqui dessas 2 telas e tentem fazer esses exercícios.
E aí, semana que vem, eu tiro dúvidas e a gente pode fazer mais um exercício aí na hora. E aí, então, nosso calendário, né, que nós havíamos combinado. Dia 3, essa última aula, né? Vou tirar dúvidas, caso vocês tenham dúvida. A gente pode fazer um outro exercício aqui na prática para ver como é que nós chegamos a esse resultado. E dia 10, a nossa P2, P3. Porque dia 14 temos que entregar as médias. Dia 3 vai ter aquela prova para quem não fez P1 e P2 também ou não? Isso, então semana que vem, além de tirar dúvida, eu aplico a prova para quem perdeu a P1 ou a P2. Para que eu saiba quantas provas preparar, vou aplicar a prova individual, né? Me mandem quem perdeu a prova. Professor, me manda lá no chat aí, ó, professor, perdi a P1, professor, perdi a P2. Quem perdeu as duas, aí infelizmente vai escolher uma ou outra. Aí a gente também não faz milagre. Beleza, Thiago, e gabarito da prova? Você tem algum? Aqui não chegou no Teams ainda, não subiu a folha de resposta nem nada. Resposta Da P2. Então, o problema é isso, ó. Quando o Teams está com problema esse semestre. Quando eu devolvo a prova para vocês, nem a pessoa consegue ver e a prova some para mim. Esse é o problema. A P1 já fez isso. A gente pode tentar fazer um teste agora, né? De eu devolver a prova para algum pentelho aí. Fale alguém que esteja aí. Fala o nome aí. Pode ser aí, o Pedro Aguirre, não? Esse primeiro aqui, ó. Você tirou 4, Pedro. Ó. Então, eu tenho aqui a opção. Eu posso te mostrar a prova, caso você tenha dúvida. Você tirou 0, o gabarito é esse, ó. Você fez isso, ou seja, errou tudo. A primeira pilha vazia é 0, não é. Lembra, é sempre o da esquerda, FF é 0 e FFE. Você errou. Esse aqui você acertou de múltipla escolha. Esse aqui você acertou de múltipla escolha. Esse aqui você acertou, ó, IP, CS, IP, esses valores. Tamanho máximo de um segmento, 64 bits, certinho. Aí aqui você procurou na internet, né? Porque nós não usamos essa nomenclatura aqui. Então, aqui são os registradores CS, IP e o de flags. Olha as nomenclaturas que você usou aqui, a program, status, word. Quis me tapear, né, meu jovem? Não dá, Pô, né? Deixa eu tirar um print só da primeira questão, por favor. Só do gabarito. Isso. Tá. Demorou. Se eu tentar te devolver para ver se você recebe aí, você já olha agora. Caramba, não é aqui não. Deixa eu ver notas aqui. Acho que é aqui que eu devolvo. Porque a P1 deu ruim, aí Pedro Aguirre. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho como devolver. Vê se aparece para você aí, Pedro, fazendo favor. Eu vou dar um reset aqui no Teams e já entro. Calma aí. Ó, devolvi, ó. Quando eu devolvo, ó, ela Apareceu. apareceu? Então bacana, porque o Teams estava com problema. Eu devolvi as provas de outra turma, P1, e aí eu me ferrei. Eu acabei ficando sem as provas e então já consertou. Ó. Você pode ver, ó, que agora, ó. Então, apareceu a atribuição. A prova não. A prova não? Não, apareceu a nota. A prova aparece só a resposta já foi enviada. Então, ó. Para mim, ela já não, ó. Para mim, ela já não deixa mais eu abrir, ó. Entendi. Então fica muito ruim esse negócio aí. O que a gente pode combinar, acredito que o semestre que vem vai ser dessa mesma forma. O que vocês podem pedir é assim para a gente mostrar as provas, né? Tipo,
gasta um pouco mais de tempo, mas Entendi. Mas mas não mostra. vai voltar presencial, não é? Ixi, não, cara, a FATEC São Paulo tem muito professor na área de risco, na zona de risco, né? A gente preencheu uns formulários lá. Aham. E assim, eu não estou em zona de risco, né? Mas muitos professores estão. E aí não é justo uns professores estarem presencial, outros não. Aí vai bagunçar mais ainda a cabeça dos alunos, né? Ixi, a vacina tem que chegar logo. Tem. Eu acho que o semestre que vem ainda será. Não, eu tenho certeza que vai ser online. Mas não tem decreto nada ainda, né? Não. Mas se até o vestibular, de novo, vai ser por nota do ensino médio, já vai ter o vestibular, né? Vai ser por avaliação de novo do histórico escolar, notas de matemática e português. Inclusive, se vocês conhecerem pessoas que queiram entrar na FATEC, tirou 10 em português, na média final, né? No terceiro, e só o terceiro ano que conta. Tirou 10 em português e 10 em matemática, média final, o aluno está dentro. Entendi. E ainda bota aí que é afrodescendente, alguma coisa. Aí, e que estudou escola pública, aí tá mais dentro ainda. Ah, não, tranquilo. Não, beleza então, Thiago. Certo, jovens? Fechou, valeu. Professor, eu queria ver a minha nota também, que eu não consegui ver semana passada, se for possível. Quem que é você, meu jovem? Gabriel Preciazzi. Deixa eu ver aqui, ó, Pente. Então, só mais você, porque senão a gente... Só ver a nota, não precisa nem abrir a prova, não. Dá pra ver na questão Dá pra ver passada, viu, aqui, gente? Aí, 8. 8. Foi bem, Beleza. jovem. Para Aí quem sim. faltou semana passada, devia ter dado nota menor para você. Valeu, professor. Valeu, jovens. Ó, esse a garota aqui, ó, 10 e 10, hein? Tem que tirar 10 também na P3, então, hein? Sem pressão, professor. Professor, Dúvida? você vai Oi, subir menino. as notas em algum lugar, pelo menos? Pra gente poder ver, porque eu também não vi na semana passada. Então, as notas eu mostrei na semana passada. Qual que é seu nome, jovem? É Danilo Lima Leonardi. Então, é sobrenome aqui, Lima. Ah, não, Leonardo. Leonardo Danilo? Sei. Isso mesmo. Você tá Aí. sempre na média. Você tá sempre na média, hein, Boa. jovem? 6 e 6. Tá certo. Você tá no limite. Deixa eu parar aqui a gravação. Parou para não ficar